2, nós não vamos ler novamente, mas como falamos até agora, Mateus ele fala sobre o nascimento de Jesus, apresentando-o como rei. Então, guarde isso, né? Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos, embora não há nenhum relato sobre o nascimento de Jesus, nos fala do fato que ele era de Nazaré, que a fama de Nazaré era de uma vila inexpressiva. E Marcos apresenta Jesus como servo, o servo sofredor. Lembrando que Marcos foi escrito para os gregos. Lucas, talvez de todos os evangelhos, é o que mais traz detalhes, ou o que mais fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, embora ele omite a visita dos magos e a fuga para o Egito. Mas Lucas, talvez por ser médico, ele tinha um cuidado. Aliás, ele começa escrevendo o seu evangelho lá, que na verdade o evangelho que ele escreveu para trazer um relato detalhado daquilo que aconteceu. Lucas 1, versículo 1 diz: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhes por escrito e cientíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza da verdade que foi instruído. Então Lucas, primeiro, ele não foi discípulo de Cristo, ele não andou com o Senhor Jesus Cristo, porque ele fala que a sua carga é escrita diante de testemunhas, pessoas que andaram, e ele foi conversando com essas pessoas. E ele começa a revelar 6 meses antes, né? Ele fala, na verdade, assim, e geralmente no Natal nós lembramos disso, quando ele começa a dizer do nascimento, narrando o nascimento do primo de Jesus, João Batista. E aí então depois ele vai nos apresentar Jesus, e aqui ele apresenta Jesus como homem. E de todos os evangelhos, ele é o mais longo, não apenas na narração do nascimento de Jesus, mas de todos os evangelhos, ele é o que mais escreve. E como eu disse, ele foi escrito para um homem chamado Teófilo, provavelmente seria um grego ou um romano convertido, que era amigo de Lucas, e possivelmente pediu uma exposição mais detalhada a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim ele faz essa narrativa, né, essa narração, ele escreve o seu evangelho, um relato sobre os eventos através daquilo que eles passaram. E a ênfase é sobre a humanidade perfeita de Jesus, apresentando-o como o Filho do Homem. Mateus, rei; Marcos, servo; e Lucas, como Filho do Homem, a pessoa divina humana. E aí, então, nós entendemos por que Lucas ele traça a genealogia de Jesus até Adão. Nós não vamos ler a genealogia de Jesus, mas está no capítulo 3, mas ele faz esse detalhamento. Agora, se você ler o que Mateus escreveu na genealogia de Jesus e o que Lucas escreveu, você vai ver que não vai bater muita coisa, porque há uma diferença, onde Mateus e Lucas fazem uma genealogia, no fato de que Mateus escreve para um público judeu e enfatiza a linhagem real de Jesus. Então, por isso que ele fala, nós vimos na semana que nós estudamos, ele falando muito a respeito de filho de Davi, né? E então traça a descendência de Jesus por meio de Davi. E Lucas escreveu para um público mais amplo, incluindo gentios, e enfatiza a universalidade do Evangelho, traçando a linhagem de Jesus até Adão. O que Mateus fez foi
ele nos dá a genealogia legal de Cristo, ou dando o direito legal ao trono de Davi. Ele prova que Jesus Cristo é herdeiro legal do trono de Davi, através de quem? De José, seu pai adotivo. E ele começa ele começa descendentemente com Abraão, passa por Salomão, como filho de Davi, passa por Jeconias e termina com José. Já Lucas ele faz uma genealogia biológica de Cristo, ou trazendo o direito biológico ao trono de Davi, através de Maria, sua mãe, né? Então ela começa não de forma descendente, mas de ascendente com José, e logo passa a relatar as gerações que vieram, chegando até, só para ler o último um versículo de Lucas capítulo 3, versículo 38, dizendo que vamos ler o 37: filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jered, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então ele traz essa diferença. O que nós podemos aprender sobre o nascimento de Jesus Cristo em Lucas? Como eu disse, Lucas traz vários detalhes. Os detalhes do relato dos pastores do campo recebendo a visita dos anjos. E aí é um espetáculo, né, à parte. Ontem eu e Isabel assistimos o filme do nascimento de Jesus, e eles fizeram de uma forma, de todas as formas diferentes que eu já vi, que geralmente apresentam os anjos, né? Eles apenas mostraram um clarão, e os anjos olhando aquele clarão assim, não houve, né, a comunicação dos anjos ali, mas a gente conhecendo o texto sabe que os anjos falaram com o Senhor Jesus Cristo. E ali deve ter sido realmente um evento espetacular, onde os anjos puderam ouvir de primeira mão a notícia que Jesus Cristo havia nascido. Mas o que eu queria destacar essa noite do Evangelho de Lucas é o cântico de Maria, o cântico de Simeão e as palavras da profetisa Ana. Então vamos ler então primeiro Lucas no capítulo 1, versículos apenas 46 e 47, que nós lemos muitas vezes na época de Natal, né? Quando Maria descobre, vai até Isabel e tem aquele encontro com Isabel, e Isabel fala que ela é bendita entre as mulheres. Então Maria, ela fala assim no versículo 46 e 47: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Simeão, em Lucas 2, versículo 29 a 32, que acabamos de ler, de 29 a 32, diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E Ana, que também lemos esta noite, ela apenas declara no versículo 36 e 30 a 38. Vamos ler só o 38, né? Que o 36 e 37 falam quem era Ana, que era viúva, e no 38 ela diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Maria declara: em Deus meu Salvador. Simeão: meus olhos viram a tua salvação. E Ana: o que esperava a redenção de Israel. E aí então nós temos o fato de que essa perspectiva do Senhor Jesus ser o Salvador em evidência no Evangelho de Lucas. Jesus Cristo como Rei em Mateus, o servo em Marcos e o homem em Lucas é o Salvador esperado, não apenas pelos judeus, mas como declarou Simeão, né? No versículo 31,
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios. Então, todos os povos, Jesus é Salvador de todas as nações, salva todas as pessoas. O nascimento do Filho encarnado de Deus, do Senhor Jesus Cristo, foi um evento que toda vez que nós lemos ou vemos a representação, nos faz pensar num evento maravilhoso, porque traz à existência o nascimento do Eterno. O nascimento foi em si mesmo um milagre, como nós conhecemos os relatos da Bíblia a respeito do seu nascimento. Deus, Ele foi manifestado em carne. E quando a gente vê isso, numa representação de um filme, nós ficamos imaginando como é que pode o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se fazer carne, habitar entre nós e ser dependente de uma pessoa, de sua mãe. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 16, nós lemos: aquele, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido em glória. Então, aquele que se manifestou na carne. Imagine Deus Salvador se manifestar em carne. E aqui nos traz, então, podemos pensar a respeito desses três personagens, a bênção que nos traz, o que nos foi dado através do nascimento de Jesus Cristo, são indizíveis, inefáveis, não se explica. A palavra indizível e inefável é algo que não se explica. Uma vez um pastor perguntou para uma moça: você sabe o que é inefável? Ela dizia: eu sei, mas não sei explicar. Eu falei: é isso mesmo. Inefável é algo que você não consegue explicar. O ano passado, acho que foi, nós estávamos na casa de Pernambucano, a moça tinha tatuado inefável. E eu perguntei: você sabe o que é inefável? Ela: sei. É algo que não se explica. E é isso mesmo. Como explicar? Não tem como explicar. Não tem como nós tentar chegar na mente do Senhor e pensar: o Senhor, sendo Deus, feito carne, habitou entre nós, pecadores, submeteu-se a viver de maneira humilde para nos trazer a vida eterna. Ele abriu aos homens a porta da vida eterna por meio da sua vinda a esse mundo. Então, no Cântico de Maria, nós vemos a perspectiva dela, não apenas de se tornar mãe do nosso Senhor. Quando nós lemos aqui, nós não lemos o capítulo 1 de Lucas, faz tempo, você lê em sua casa, mas quando nós lemos especialmente o cântico dela, nós percebemos que Maria, ela tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque o que ela diz no seu cântico, vamos ler os versículos de Lucas 1, versículo novamente 46 até os 53, até os 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço forte, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria tinha conhecimento da palavra de Deus, Maria tinha conhecimento da lei do Senhor, por isso ela pode se regozijar, como ela diz aqui, no seu Deus, o Deus da sua salvação. E aqui nós aprendemos com Maria, nesse caso, ao fazer declarar, na nossa Bíblia, o cântico de Maria, então provavelmente ela deve ter cantado essas palavras, é que foi uma mulher que investiu tempo na palavra de Deus. E nós podemos aplicar para nossas vidas que nunca é tempo perdido
dedicar à leitura da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, ter o hábito diário de ler a palavra de Deus, vai nos trazer fruto em tempo oportuno. Por isso nós devemos sempre nos cobrar a necessidade de ler a Bíblia diariamente. Porções pequenas, meditar nela, observar o que Deus quer falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Maria conhecia a lei de Moisés. Maria pôde declarar essas palavras, porque ela tinha um conhecimento daquilo que Deus já havia feito para o seu povo no passado. Além de que Maria, ela nos mostra através do seu hino a profunda humildade que ela tem. Ela não se exaltou, uau, serei a mãe do Salvador, serei a mãe do Messias, o Messias tão esperado por Israel, vai nascer do meu ventre, eu serei sua mãe. Todas, embora ela diga, que vão chamá-la de bem-aventurada, vão considerá-la bem-aventurada, ela declara antes, atentou para a humildade da sua serva. Ela que foi escolhida por Deus para receber a honra singular de ser mãe do Messias, falou do seu próprio estado de fraqueza ao declarar que ele seria o seu próprio Salvador. Maria não se apresentou como imaculada, sem pecado, porque se ela declarou que Jesus seria o seu Salvador, ela reconheceu que era pecadora. Ao declarar isso, Maria, ela usa uma linguagem de quem, pela graça de Deus, aprendeu a sentir os seus próprios pecados e que, de longe de poder salvar-se a si próprio, necessitava de um Salvador para a sua própria alma. E eu creio que ninguém estaria pronto para reprovar a veneração dirigida a Maria mais do que ela mesma. A ideia de que Maria é uma imaculada, sem pecado, não é bíblico. As pessoas devotam a Maria o fato dela ser a Virgem Maria, se enganam porque ela mesma reconhecia ser pecadora e necessitar de um Salvador. Ontem, no filme que nós assistimos, nós queríamos passar na escola dominical, mas a série de shows, ele tem algumas inclinações para o catolicismo. Quem assistiu já, talvez percebeu, quando os discípulos saem de 2 em 2 pela missão, eles saem com água benta, eles vão jogando água para curar, para cegos, endemoniados. Então a aguinha está ali, E nesse especial de Natal, a Maria Madalena chama Maria de mãe, depois ela fala com Lucas também, nossa mãe Maria. Dando essa ênfase, a apresentação do filme é interessante, mas pega nessas coisas, Onde que para eles Maria é uma mulher que ainda hoje se continua imaculada. Não, Maria, ela era pecadora, como nós, necessitava de um Salvador. Ela carregava o Salvador no seu ventre, mas necessitava dele para salvar a si mesma, como mulher pecadora. E o coração de Maria se alegrou em Deus, e ela, ao dizer todas as gerações serão bem-aventuradas, a alegria de Maria tornou-se a alegria de todos nós, a nossa alegria, porque ela foi obediente, ela se meteu ao plano de Deus. O Salvador de Maria é o nosso Salvador. Eu não sei qual foi a última vez que você orou a Deus adorando-o como seu Salvador. Qual foi a última vez que você adorou a Deus por tão grande amor que Ele dispensou por você, tão grande pecador? Deixando de lado qualquer pessoa, olhando para você mesmo como pecador e adorando a Deus que dispensou graça em sua vida para te fazer um filho dele. Muitas pessoas acabam crentes, acabam achando que é da obrigação de Deus, que Deus era obrigado a nos salvar, ou era obrigado a Deus mandar um Salvador para nos salvar. E esquecemos que, além de Ele demonstrar graça e misericórdia em
e vir ao mundo como homem, Ele ainda mostrou graça e misericórdia em nos salvar, em nos trazer o Evangelho. Eu não sei aonde você ouviu, talvez aqui nos bancos dessa igreja, ou eu na minha igreja, ou outro na rua, em algum lugar, alguém testemunhando, mas todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo deveria, de tempo em tempo, agradecer a Deus por sua salvação, por esse grande amor que Deus pensou por cada um de nós. Às vezes nós nos tornamos tão mimados como filhos de Deus, que nós entramos na presença de Deus apenas para pedir as coisas. É pedir. Pedimos pela saúde, pedimos pelas finanças, pedimos por várias situações e esquecemos que nós deveríamos agradecer a Deus. Muitas vezes não conseguimos fazer uma oração apenas de agradecimento, exaltando o seu nome. Faça essa experiência hoje, ao deitar ou amanhã. Apenas ore a Deus agradecendo pelas bênçãos que tem derramado em sua vida, a primeira de todas, a salvação de Jesus Cristo, e as demais bênçãos não materiais, mas louvando a Deus pelo aquilo que Ele é em sua vida. Maria pôde adorar a Deus, ela pôde exaltar o nome do seu Salvador, porque ela sabia que Ele seria realmente aquele que veio ao mundo para salvar a sua própria vida. E assim como salvou Maria, também veio para nos salvar. Simeão, por sua vez, ele mostra uma pessoa, e é interessante que nós não sabíamos muita coisa de Simeão até então, Lucas escrever, né? Não sabemos nada do seu passado, o seu futuro, apenas como diz em Lucas 2, 25 a 27, que era um homem justo e piedoso, e ele foi movido pelo Espírito a ir até o templo. Olha os versículos do capítulo 2, versículo 25 a 27. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então, era um homem piedoso, um homem justo. O Espírito Santo, primeiro o Espírito Santo disse para ele: você não vai morrer antes de ver o Cristo, o Senhor. Então ele tinha com ele uma certeza que ele ainda vivo estaria vendo aquele que seria o Salvador das nações. E esse mesmo Espírito Santo moveu ele para ir até o templo, aonde o Senhor Jesus Cristo estava indo para ser apresentado. E aí então Simeão viu, e ele pôde declarar nos versículos seguintes, de 29 em diante, e ele fala: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, também temos uma revelação do Espírito Santo, assim como Simeão teve. Simeão teve uma revelação de que não morreria sem ver o Cristo, o Senhor. Nós temos a revelação do Espírito Santo de que, por meio da palavra de Deus, da sua palavra, que nós não iremos perecer eternamente. Quando alguém me fala para você que tem uma revelação, e essa revelação sai completamente fora dos padrões da palavra de Deus, e você vê que é apenas coisas humanas para enaltecer o homem, para te agradecer, você pode dizer para a pessoa: mas o Espírito Santo já me revelou algo muito melhor. Ah, é? O que te revelou? O Espírito Santo revelou que eu não vou perecer eternamente. O Espírito Santo me revelou que eu vou viver eternamente com Deus. É isso que nos fala lá em João capítulo 11, né? Versículo 25 a 27. Então, assim como Simeão tinha uma certeza que não morreria sem ver o Cristo, nós temos certeza que não morreremos eternamente, mas que estaremos eternamente com o nosso Salvador. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala isso aqui, então, em João capítulo 11, versículo 25 a 27. Então declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que
todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, o 27 também diz, respondeu Marcos, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então o Senhor Jesus Cristo me declarou, olha, eu sou a ressurreição da vida. Se você crê em mim, você vai ter a vida, você viverá eternamente. Essa é a revelação que o Espírito Santo trouxe para nós. Ele nos revelou essas verdades. E essas verdades reveladas nos traz um grande alento, pelo fato de que um dia estaremos com Ele para sempre. Jesus Cristo também, o Espírito Santo nos revelou, por meio da palavra, da sua palavra, que Jesus Cristo voltará. E nós podemos ser aquela geração que o verá, né? Na verdade, a gente fala o verá no sentido, né? Porque 1 Coríntios 15 fala que será no abrir e piscar de olhos. Então, vamos ler lá o texto, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 54. Nos fala que é no abrir e fechar de olhos, ou no fechar e abrir de olhos, né? Ao contrário. Olha o que ele diz: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essa é uma revelação que foi nos dada. Talvez nós iremos passar por essa experiência, né? Que nós chamamos do arrebatamento. Ali, Paulo também fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 17, e nos anima, né? E nos enche de alegria e esperança o fato de que isso irá acontecer, e nós podemos ser a geração que vai experimentar essa gloriosa verdade, quando ele fala então no capítulo 4, versículo 14 a 17 de 1 Tessalonicenses: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, se ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console-nos aos outros com as palavras. Olha que revelação maravilhosa. Simeão teve uma revelação do Espírito Santo: você não vai morrer sem antes ver o Redentor. E o Espírito Santo nos diz: vocês podem ser aquela geração que serão arrebatados, mas vocês podem também saber que se morrerem estarão com Deus eternamente, porque quem crê nele tem a vida eterna. Agora, será que nós estamos como Simeão aguardando a bendita promessa, ou estamos despreocupados vivendo essa vida como que não, mas não vai voltar agora, então eu posso viver minha vida do jeito que eu bem entender? Eu posso estar despreocupado porque falta muito tempo ainda para a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas Simeão, ele fala de um jeito que não apenas a esperança de ver o Cristo, né, o Salvador, viria, mas ele fala de descansar, né, que agora eu posso, meus olhos viram a salvação, eu posso descansar em paz, né, pode despedir em paz o teu servo, ou seja, eu posso morrer porque eu já vi o Salvador. Será que nós temos essa mesma despreocupação com essa vida? Podemos sim passar pela experiência do arrebatamento, mas será que a morte nos traz medo? Será que a morte nos traz preocupação? Ou nós podemos fazer como Simeão: eu posso descansar em paz, porque as promessas que eu preciso para esta vida e a eterna eu já tenho. Esta vida e depois da morte eu já tenho, porque Jesus Cristo prometeu, Ele realizou por nós. Simeão fala como alguém que, para quem o túmulo perdeu os seus terrores, né? O túmulo não tem nenhum, não traz nenhum medo para ele. Para Simeão, o próprio mundo perdeu os seus encantos. Simeão é como um viajante
aquele que já perdeu a graça da viagem e não vê o momento de voltar para casa. Sabe quando você viaja, muito tempo, chega uma hora, Deus vai falar, né? Casa, casinha não é como a minha, né? E chega uma hora que você quer voltar para casa. Simeão estava assim já, olha, agora eu quero ir para a casa do pai. Será que nós estamos nessa mesma caminhada de Simeão? O que esse mundo tem a nos oferecer que nos reteria aqui que nos retém aqui para não desejarmos estar na presença de Deus? Enquanto estamos aqui, devemos viver para a glória dele. Podemos descansar em paz, sabendo que o dia que ele nos chamar, o dia que ele chamar a sua igreja, nós estaremos para sempre com ele. Essa é a esperança. O incrédulo não tem essa esperança. Quando você fala de morte para o incrédulo, o que ele faz? Não gosto nem de falar de morte. Morro de medo de falar da morte. Mas é uma realidade. Mas não é uma realidade que nos assusta. Porque nós temos a esperança da salvação em Jesus Cristo. O que é que faz alguém mortal a chegar a tal condição que Simeão chegou? Que nós também temos, né? O que pode nos libertar do pavor da morte e remover o aguilhão da morte? Só uma resposta para essa pergunta é a firme fé num Salvador. Aquela fé que nos leva a encarar a morte e dizer, né? Estou partindo em paz, não tenho necessidade de me preocupar com nada, porque eu já estou com o meu Salvador. E isso não é apenas quando os nossos corpos já não aguentam mais, né? Quando nossos corpos já estão cheios de dores, velhice, como já não tem mais nenhum encantamento nessa vida, já estou velho, não posso fazer mais nada, então eu posso morrer em paz. Não, mas no vigor da saúde, nós podemos dizer com certeza que a nossa alma pode descansar em paz, porque nós já vimos o Salvador, nós já encontramos o Salvador, nós já andamos com Ele. Por que ter medo da morte, por exemplo? Lógico, todos nós queremos viver uma boa qualidade de vida, bastante. Eu, por exemplo, gostaria de ver meus netos crescerem. Eu sempre brinco, né? Meu sonho é ver meus bisnetos casarem, né? Mas se eu ver os meus netos casarem, já está bom demais. Mas assim, o que nos retém aqui? É só o apego pelas pessoas que nós amamos. Mas quando partirmos, quem vai sentir? Quem ficou. Os que partiram lá com o Senhor Jesus e não vão estar mais, não vão sentir, né, nenhuma saudade desse mundo. Então nós devemos viver com essa mesma perspectiva de Simeão. Os meus olhos viram o Salvador, e esse Salvador me chamou para habitar com ele eternamente. E Simeão declarou aqui, né? Salvação, luz, salvação de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Então Simeão, ele já declarou aquilo que Jesus veio fazer. Se a princípio a igreja, os primeiros discípulos achavam que o evangelho era só para os judeus, Simeão já declarou, não, o evangelho é para os gentios, é para todos os povos, né? Inclusive Israel. Todos os povos seriam agraciados, seriam abençoados pela vida e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ana pode nos falar? Né? O que nós podemos aprender de Ana? Ana, ela recebeu uma rica promessa de Deus, e a ela foi permitido ver aquele que há muito tempo havia sido prometido por sua vinda, e ela vinha orando por causa disso, né? Veja os versículos 36 e 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Samuel, da tribo de Assé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que se tinha casado. Agora é viúva de 84 anos. Ela não deixava o tempo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Chegando aquela hora, dava graças a Deus, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana aguardava e aguardou com fidelidade, né? Nós vemos aqui Ana, nós vemos dela e vemos a sua firmeza, a sua fidelidade. Ela não falou, como muitos falaram na época de Jesus, mesmo já no ministério de Jesus, né? Quando João Batista sai pregando arrependimento, porque João chamou a atenção do povo de Israel, que já tinham esquecido, já tinham abandonado as promessas. Eram poucos aqueles que lembravam da promessa de que o Messias viria.
E Ana aguardava com fidelidade que essa promessa viria. Não apenas ela, né? Mas como o próprio Simeão, então aqui nos mostra, né, ou nos ensina, que na nossa vida deve haver firmeza, fidelidade e oração. Cada um de nós, né? Com convicção de que as coisas que o Senhor Jesus Cristo declarou irão acontecer de fato, de verdade. Não é uma peça de ficção, a Bíblia não é uma peça de ficção, os relatos para o futuro não é nada de ficção, mas é a verdade pura e verdadeira. Assim como o Senhor Jesus Cristo cumpriu várias profecias no seu nascimento e no seu ministério, as próximas profecias serão cumpridas, tanto de chamar a sua igreja, levar a sua igreja para estar com Ele, e as demais que se terão na sequência, elas irão acontecer. E nós devemos, assim como Ana, aguardar com firmeza a fé que Ana demonstrou. É a fé que nós devemos ter. A fé de Ana, a fé do crente, deve ser uma marca universal do caráter dos filhos de Deus. A fé em Jesus Cristo. Não fé no sentido de perspectiva que pode acontecer, não pode acontecer. Eu tenho fé que o ano que vem vai ser melhor. Eu tenho fé que esse ano eu vou ganhar na mega acumulada, né? Isso não é fé, isso é uma perspectiva de algo que pode ou não acontecer. Não, eu tenho fé que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Eu tenho fé que quando eu morrer nessa vida, eu estarei com Ele eternamente. Essa é uma fé, como eu falei, é uma marca fundamental dos filhos de Deus. A redenção de Jerusalém é a nossa redenção. Se já somos redimidos por Cristo, devemos, como Ana, não sermos deixados levados pela maré desse mundo. Ana estava ali fiel no tempo. Embora muitos estavam abandonando, não queriam saber, talvez alguém passasse e olhava para ela, que velha louca é essa aí? Continua no tempo aguardando a redenção de Israel, de Jerusalém. Eu vou curtir minha vida. E olha, a mulher que ficou viúva de 7 anos depois de casada, já era viúva há 84 anos, né? É isso? Quantos anos ela tinha quando ela ficou viúva? 27? Isso, né? 27, 7 de casada. É 27, 84. Né? O marido com 7 anos de casado, viúva de 84 anos. Ela passou o maior tempo da sua vida aguardando a redenção de Jerusalém. Ela passou o maior tempo da sua vida orando, jejuando por esse dia. Quanto tempo nós gastamos a vida aguardando a vida do Salvador Jesus Cristo? Será que só no Natal? Só em ocasiões especiais? Ou diariamente nós podemos olhar para o Senhor e falar: Senhor, será que é hoje que o Senhor virá para buscar a sua igreja? Senhor, é hoje que o Senhor vem nos convocar para estar. Isabel já estava vindo para cá e tinha uma nuvem lá, né? Ela falou: essa nuvem aqui, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Não vai sair não, porque você está cheio de água para chegar com essa molhada. Está carregada de água. Mas se você aguarda esse dia, um dia que vai ser um espetáculo para quem ficar, né? Para nós será agora. Onde foi o povo? Cadê aquelas pessoas? Aquelas igrejas que estavam falando do arrebatamento. Olha só o que aconteceu. Aquele moço lá que era crente deixou a casa aberta lá, a dona deixou a panela no fogo. E outras situações que podem acontecer. Aonde foi para esse povo? Até eles caírem em si. E aqueles que já ouviram dessas histórias, das profecias, e que nunca creram no Senhor Jesus Cristo, vão falar: realmente havia uma profecia dizendo que Jesus ia buscar a sua igreja. Ana ficou ali, fielmente, 84 anos, orando, jejuando, aguardando a chegada como aqui diz o versículo 38, chegando aquela hora, dava graças a Deus, falava a respeito do menino que todos esperavam. Ela aguardava aquele momento em que Deus iria se manifestar para a nação de Israel. A redenção completa dessa terra de pecado, a redenção nossa, já é eterna, mas nós iremos desfrutar dela apenas completamente na presença de Deus. Por enquanto, nós temos a convivência, infelizmente, com o pecado, E
só irá acontecer uma redenção completa, tanto do pecado de Satanás ou da nossa própria carne, quando estivermos na presença de Deus. Que a nossa vida possa estar na perspectiva correta. Nos dias de hoje, que nós possamos esperar a redenção total e amar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo fala ali em 2 Timóteo 4:8, né? Eu gosto tanto desse texto, quando ele declara a respeito daqueles que amam a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo a Timóteo, ele diz: desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que nós possamos amar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Ainda ele fala em Romanos 8, versículo 23. E não somente ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você aguarda a redenção do seu corpo? Você vive essa expectativa? Cristo pode voltar para buscar essa igreja. Eu amo a volta de Jesus. Eu quero aguardar diariamente por essa volta, aonde a minha redenção será completa. Ou Senhor, não vem agora não, espera aí, tem tanta coisa que eu tenho que fazer na minha vida ainda, tantos projetos inacabados. Será que você ainda está preso às coisas desse mundo? Ou você realmente fala: Senhor, se o Senhor vier hoje, vai ser a glória, a alegria completa de todos nós. Ana, ela aguardava e ela experimentou a redenção conforme o texto fala, de Jerusalém, né? Mas de todos os povos por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver na passagem de Lucas a respeito do nascimento de Jesus Cristo? Primeiro, que é uma prova clara de que o Senhor Jesus foi verdadeiramente homem. Ele nasceu de uma mulher, habitou entre nós, como nós vamos ver em João, né? Ele tabernaculou conosco. E aqui nós vemos ele sendo homem, mas também não deixando de ser Deus. Nós vemos que José e Maria, o texto que nós vemos essa noite, na leitura, eles voltaram à cidade de Nazaré e Jesus, ele crescia e se fortalecia como menino. Ele se desenvolveu. Jesus passou por todas as etapas até chegar à fase adulta. Então, como criança, precisou dos cuidados de Maria, quando bebezinho, né? Precisava dos cuidados de Maria, como vimos na outra mensagem. José ensinou-lhe a profissão de carpinteiro, ele era carpinteiro. E como é que nós conseguimos entender isso? Como é que uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem? É algo que a nossa compreensão não consegue entender, né? Mas nós podemos apenas crer. Jesus Cristo, Deus, se fez homem e habitou entre nós. O que nós temos claro na palavra de Deus, que nós devemos nos apegar com firmeza, é que o Senhor Jesus Cristo, como homem, ele participou de tudo que pertence à natureza humana, exceto ao pecado. Como homem, como eu falei, ele foi criança, foi bebê, cresceu, deixou de ser bebê para se tornar-se um menino, cresceu, ano após ano foi crescendo, adquiriu estatura de um homem, força física, sabedoria, até atingir a idade adulta e iniciar o seu ministério. Jesus, ele participou no sentido mais completo possível, exceto do pecado, de todos os estágios que nós passamos em nossos corpos. Jesus participou de todas as etapas. Por isso que ele pode se comover conosco, porque ele sabe o que é padecer. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor de Hebreus, ele nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Pelo contrário, ele foi
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, o que nós temos com certeza é que Jesus Cristo passou por todas as etapas que nós passamos, sem pecado, e nós podemos chegar até Ele, confiantes que Ele vai nos ouvir, Ele vai cuidar de nós. É uma lição não apenas preciosa, mas é algo prático que devemos ressaltar em nossas vidas. Não devemos evidenciar o fato de Jesus Cristo viveu, andou nesse mundo, cresceu nesse mundo e sabe o que nós padecemos como pessoas. As suas experiências nos fazem descansar no fato de que quando nós chegamos até Ele com as nossas dores, nossos medos, Ele fala: eu sei o que você está passando, eu posso cuidar de você. O Senhor Jesus Cristo, como eu disse, Ele foi um menino, se tornou jovem, se tornou adulto. E hoje ocupa a posição em nossos corações de nosso Salvador. Podemos chegar a Ele sem reserva, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Lucas lhe mostra o Deus homem, aquele que se compadece de nós, aquele que experimentou dores, aquele que foi tentado, mas não pecou. Como nós somos tentados, como nós sofremos dores. O Senhor Jesus Cristo, como Deus homem, veio trazer vida para nos dar vida. Então, no Natal, nós como crentes celebramos, adoramos a Deus, cantamos hinos de adoração do seu nome, exaltamos o seu nome, lemos as passagens, meditamos a respeito do seu nascimento, mas acima de tudo, saber que Ele, eu sempre falo isso, acho que todo ano eu repito isso, Ele não adiantaria nada ter vindo ao mundo, nascido numa manjedoura, passar por toda essa fase natalina, se depois ele crescesse, morresse e desaparecesse. Mas por ser Deus, Ele morreu e ressuscitou, e um dia vai voltar para nos buscar. Seria tão bom que o Senhor Jesus Cristo voltasse antes mesmo desse próximo Natal, né? Os presentes que vocês compraram já ficassem guardados. Não iríamos desfrutar de uma ceia de Natal, não iríamos desfrutar de um culto de Natal, mas iríamos desfrutar do culto de adoração com Deus eterno. Que Deus nos abençoe. Nós possamos não apenas descansar nessas verdades, mas nos animar a viver essas verdades em nossas vidas. Nós estamos vivendo como igreja momentos difíceis, momentos em que parece que as portas do inferno estão batendo, né? Aqui, mas com a palavra, a própria conversão de Jesus, nem a porta do inferno pode segurar a sua igreja. Nós precisamos continuar fiéis, não olhando para homens, mas olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso